Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e nesta quarta-feira trazemos para você mais curiosidades da TV, aqui no Observatório da TV e também em podcast. Procure na sua plataforma preferida e do seu hábito que você vai encontrar também os nossos conteúdos. Nesta semana, a semana efetiva da comemoração dos 70 anos da televisão brasileira, né? Agora dia 18, é a data concreta desses 70 anos, né? Nós trazemos para você, nas curiosidades da TV, alguns dos primeiros, os pioneiros. E quem são eles? Num recorte de qual foi o primeiro telejornal da TV brasileira, quem foi o primeiro diretor artístico, quem foi o primeiro diretor técnico, o chefe da engenharia de uma emissora, por exemplo, né? Qual foi o primeiro programa humorístico, o primeiro teleteatro, a primeira novela, enfim, né? A primeira emissora de TV do Brasil, quem se lembra ou quem já leu sobre a história do veículo aqui sabe que foi a TV Tupi, né? Canal 4 de São Paulo, seria no Rio, mas condições técnicas não permitiram que, no prazo desejado pelo proprietário da empresa, Assis Chateaubriand, se inaugurasse lá no Rio a TV. Então, transferiu-se o projeto para São Paulo e no dia 18 de setembro de 1950 ocorreu essa inauguração, né? No Rio ela ocorreria 3 meses depois, em janeiro, aliás, 4 meses depois, em janeiro de 1951, né? E o primeiro telejornal da TV brasileira foi o Imagens do Dia, da TV Tupi, claro, né? Ele foi exibido no dia seguinte, né, no segundo dia de operações da TV brasileira, ele entrou no ar, e entre os profissionais envolvidos na sua realização estavam Paulo Salomão, Rui Rezende e Maurício Loureiro Gama. Existe um conflito de fontes a respeito dessa época da televisão e nos atrapalha muito o fato de isso não ter sido registrado ou não ter sobrevivido ao tempo, né? Porque nessa época a televisão era transmitida absolutamente ao vivo, sem que o conteúdo ficasse gravado para a posteridade. Então é muito complicado, né? Essa confusão, esse conflito das fontes, faz com que, ora se diga que um dos três, Paulo Salomão, Rui Rezende e Maurício Loureiro Gama, foi o primeiro noticiarista, ou o primeiro apresentador de telejornal. Mas seja como for, nós podemos considerar nessa função Maurício Loureiro Gama, porque em pouco tempo após a implantação da TV brasileira, ele, se não apresentou a primeira edição do Imagens do Dia, se tornou fixo nessa função, né? O primeiro noticiarista. E o primeiro repórter internacional da nossa TV, quem fez a primeira reportagem internacional, foi José Carlos de Moraes, o Tico Tico. Isso já no final da década de 50, em 1958, salvo engano meu, né? Qual foi o primeiro programa humorístico, ou o primeiro quadro, o primeiro esquete humorístico da nossa TV? Já na estreia, houve o Rancho Alegre com o Mazzaropi, né? Mas, antes do Rancho Alegre, já consta, conforme cada vez mais se estuda e se relembra e se cavouca essa história, que foi acionada a Escolinha do Titilo para ser apresentada no TV na Taba, que foi o primeiro programa de TV, né? O show inaugural da noite do dia 18 de setembro, para mostrar à TV um pouco de tudo aquilo que aquele veículo poderia oferecer aos seus espectadores. Então, entre Escolinha do Titilo e Rancho Alegre, temos aí as primeiras atrações calcadas no humor na TV brasileira. Os primeiros palhaços da TV brasileira foram Fusarca e Torresmo. Não foi o Bozo. E também não foi a Relia e não foi Pimentinha, embora esses dois, desde os primeiros tempos, também já surgissem no vídeo. E por que nós estamos falando aqui em palhaços? Porque naquela época, 1950, né, os circos eram uma coisa muito mais fascinante, comum e frequentada até do que são hoje e nos últimos anos, né? Como as diversões focadas em tecnologias não eram tão frequentes e tão acessíveis até certo ponto
como são atualmente, os palhaços, os engolidores de espadas e de fogo e os animais selvagens domados, as feras no picadeiro, eram fascinantes para as crianças. E as primeiras atrações pensadas para o público infantil, além de dramaturgia, teleteatros infantis, né, como os de Júlio Gouveia e Tatiana Belink, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, versão adaptada por eles, e também no Rio, o Teatrinho Troll fez história nos domingos à tarde, né? Os palhaços e números de circo são dos primórdios da nossa TV em atrações dedicadas às crianças. Então, os primeiros palhaços da TV brasileira foram Fusarca e Torresmo. A primeira novela brasileira, muitos de vocês espectadores talvez saibam, se não sabem, saibam agora, Sua Vida Me Pertence, que foi escrita e protagonizada por Walter Forster, o nosso primeiro galã, então, não é? E a nossa primeira mocinha foi Vida Alves, com quem o Walter Forster formava par nessa novela, e na mesma novela tivemos o nosso primeiro vilão, que foi Lima Duarte, né? O primeiro teleteatro apresentado foi A Vida por um Fio, alguns dias depois já, algumas semanas até, depois da inauguração da TV, mas ainda em 1950. A Vida por um Fio, protagonizado na ocasião por Lia de Aguiar, era uma versão para a TV do roteiro de um filme da época chamado Sorry, Wrong Number, né? Desculpe, número errado, ou desculpe, foi engano, enfim, né? Nos anos 70, uma série de teleteatros da TV Tupi recriou essa peça, né? Adaptou novamente o mesmo original, agora não com Lia de Aguiar, mas com Cleide Iacones, no papel de uma mulher que está presa na cama, adoentada, e precisa pedir ajuda porque ela compreende que vai ser assassinada por alguém que entrou na sua casa, mas ela mal imagina que quem está por trás dessa sua morte é o próprio marido que ela espera que a socorra, né? E antes desse teleteatro, na inauguração da TV, houve um pequeno esquete de dramaturgia chamado Ministério das Relações Domésticas, com a mesma Lia de Aguiar, com Walter Forster e com Vitória de Almeida. O primeiro diretor artístico, o primeiro manda-chuva de uma TV, não foi Cassiano Gabos Mendes, como até erroneamente às vezes se afirma, embora ele estivesse ali presente desde o primeiro momento, mas o primeiro diretor artístico, diretor geral, responsável pelas operações, foi Dermival Costa Lima, claro, na TV Tupi, aqui de São Paulo, mas não desmerecendo, longe de nós todos, desmerecer a figura do Cassiano, que já no começo assumiu cargos de mando e também produzia, dirigia, interpretava, jogava nas 11 e é um dos pioneiros mais valorosos aqui da nossa televisão. Sem dúvida merece grandes homenagens à memória de Cassiano Gabos Mendes, né? O primeiro diretor técnico ou de engenharia da televisão brasileira foi Mário Alderig, que colaborou para que tudo funcionasse a contento, né? Todos os equipamentos fossem instalados da melhor forma, eficazmente, para que as transmissões dessem certo. Agora, num veículo no qual a imagem é tão fundamental como a televisão, quem foram os primeiros operadores de câmera da nossa televisão? Nesse primeiro dia e nos primeiros dias, trabalharam aqui na TV Tupi os seguintes profissionais: Walter Tasca, Álvaro Alderig, que eu não sei ao certo, mas por esse sobrenome devia ser parente do Mário Alderig, claro, né? Talvez irmão, e também Carlos Alberto de Oliveira. Esses três foram os primeiros cameramen, né? Os primeiros operadores de câmera aqui da nossa TV. E qual foi a primeira produtora independente da nossa TV, cuidando de programas para que a emissora só colocasse no ar e providenciasse aquilo que ela não poderia dar conta? Foi eu vou recorrer aqui à minha pequena cola, para não dizer este nome errado, de Abelardo Figueiredo, a Sociedade Brasileira de Espetáculos, que
naqueles meados dos anos 50, já lançou um programa de sua responsabilidade intitulado Folias Phillips. E a primeira série filmada da nossa TV aqui, que não era estrangeira, filmada aqui por profissionais brasileiros, foi ao ar pela primeira vez em 1961, O Vigilante Rodoviário, protagonizada por Carlos Miranda, na qual atuaram em alguns dos episódios grandes valores da nossa dramaturgia, como Rosa Maria Murtinho, Renato Master, Stênio Garcia, e que atualmente você pode rever na TV Brasil, que já foi TVE, que já foi Rede Brasil. A TV Brasil está apresentando 2 ou 3 vezes por semana episódios do Vigilante Rodoviário. Se você quer matar a saudade ou conhecer, está agora aí, nesse ano dos 70 anos da TV brasileira, uma grande oportunidade. E ainda, qual foi a primeira novela brasileira diária? Como os noveleiros sabem, 2,54,99 ocupado em 1963. Embora aqui em São Paulo, na TV Excelsior, ela não tenha estreado de maneira diária. No Rio, sim, desde o começo foi diária, mas em São Paulo não. De todo modo, ficou para a história como a primeira novela diária, né? E a primeira novela em cores produzida no Brasil foi em 1973 na TV Globo, O Bem Amado de Dias Gomes, né? O primeiro telejornal transmitido em rede nacional e que por esse motivo ganhou o título que ganhou foi o Jornal Nacional, estreado há 51 anos, no dia 1º de setembro de 1969, né? E essa primeira edição do Jornal Nacional foi apresentada por Hilton Gomes e Cid Moreira. Há muitos primeiros na história da nossa televisão, né? E homenageá-los é muito importante, ainda que nós não consigamos falar de todos sempre, porque por ser tanta gente durante tanto tempo, embora fosse uma emissora só, pelo menos nos primeiros meses, né? A TV Tupi, a lembrança desses pioneiros é muito importante, mesmo fora de ocasiões como essa dos 70 anos, porque graças a eles, ao seu esforço, dedicação, curiosidade, às muitas tentativas e erros, saias justas, improvisos e tropeços, foi que a televisão brasileira sobreviveu esses 70 anos, se profissionalizando, se aperfeiçoando cada vez mais e levando entretenimento, informação, diversão, evasão para milhões de espectadores por todo o Brasil, né? Então, esses pioneiros citados, os não citados também, eventualmente, merecem todas as nossas homenagens sempre. E antes que eu me esqueça, a primeira pessoa focalizada pelo vídeo, né, adulta, foi Yara Lins, uma atriz pioneira, né? E criança foi Sônia Maria Dorce, que eu tive a oportunidade de conhecer num dos eventos da Pro TV, organizados pela saudosa Vida Alves, né? Que é uma figura que todos nós que pudemos conhecer consideramos muito saudosa, temos muita saudade da Dona Vida. E o primeiro animador da TV brasileira que apresentou o espetáculo inaugural TV na Taba, muitos outros programas, e também era animador de rádio na Rádio Tupi, foi Homero Silva. A lembrança, a homenagem, a gratidão de todos nós que acompanhamos televisão pela plataforma que for até hoje, a todos esses pioneiros. Curiosidades da TV volta na próxima semana. A você, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.